Olá, turma! Essa será uma videoaula curta para caso algum de vocês queira utilizar ou o Excel ou o Google Planilhas. No meu caso aqui eu vou utilizar o Excel, mas essas ferramentas elas também funcionam no Google Planilhas da mesma forma. Eu tenho a licença do Excel, então eu vou utilizar ela aqui. Vocês, caso não tenham a licença do Excel, podem utilizar o Google Planilhas através do navegador padrão de vocês, utilizando o e-mail institucional. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter ciência é de que tanto o Excel quanto o Google Planilhas trabalham com os ângulos em radianos. Então, quando nós vamos fazer expressões como seno, cosseno, tangente, nós temos que converter o nosso ângulo, se ele estiver em graus decimais ou em graus minutos segundos, para um ângulo radiano. Então, vamos supor que nós desejamos fazer as operações de seno, cosseno, tangente. Eu vou colocar aqui o arco do seno, o arco do cosseno e o arco tangente também. São expressões mais comuns da gente utilizar, tanto na disciplina de topografia quanto em outras disciplinas, tá certo? E o ângulo em especial que nós queremos utilizar vai ser um ângulo originário da formação de um triângulo. Então, vamos passar por aqui para um triângulo, onde a gente consegue fazer esse exemplo. Observem então, nós temos o triângulo de lados ABC, onde A igual a 15 metros, B igual a 14 metros, C igual a 9,26 metros. E os ângulos opostos, respectivamente, a ABC, alfa, beta e φ, onde alfa, beta e φ são ângulos agudos. Por que é importante nós sabermos previamente a realização desses cálculos que os ângulos alfa, beta e φ são agudos? Porque ângulos complementares apresentam algumas particularidades na formulação dos senos e dos cossenos. Por exemplo, um ângulo de 30 graus vai ter o mesmo seno do ângulo complementar a ele, de 150 graus. Então, o seno de 30 graus é igual ao seno de 150. Em contrapartida, o cosseno de 30 graus é igual a menos o cosseno de 150 graus. Por que isso é importante nós sabermos? Porque algumas calculadoras ou até o próprio Excel ou Google Planilhas podem nos informar ao final das operações que o ângulo encontrado foi 150, por exemplo. Porém, sabendo antes que o ângulo é um ângulo agudo, nós iremos pegar o ângulo complementar a esse. Então, a gente não utiliza 150, utiliza 30, porque nós sabemos que o ângulo é agudo. Então, aqui, por exemplo, nesses exercícios, se em algum desses ângulos nós encontrarmos algum valor maior do que 90 graus, a gente não vai utilizar esse valor encontrado, mas sim o seu ângulo complementar, que é igual a 180 menos o valor encontrado, tá certo? Isso é importante a gente ter ciência. Por isso que, em campo, sempre que a gente for fazer esses triângulos, a gente tem que observar se o ângulo que a gente está formando é um ângulo agudo ou um ângulo obtuso, só para facilitar os nossos cálculos, tá certo? Então, vamos fazer aqui. A gente sabe, a gente tem ciência aqui, né, dos lados, mas a gente não sabe os ângulos. O lado A ao quadrado é igual ao lado B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno do ângulo oposto a esse lado, que é alfa. Da mesma forma, a regra vai para o B e para o C. Então, B ao quadrado é igual a A ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes A vezes C, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado B, beta.
E para C, C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo oposto a C, que é φ. Bom, se nós temos os lados A, B e C, a gente tem que isolar, então, os ângulos para a gente encontrar eles, né? Então, eu vou fazer essa operação aqui para o alfa, para a gente encontrar alfa. Alfa vai ser igual ao arco cosseno da seguinte expressão: A ao quadrado menos B ao quadrado menos C ao quadrado dividido por menos 2 vezes B vezes C. Essa é a expressão de alfa. A mesma coisa acontece para beta. Beta é igual ao arco cosseno de B ao quadrado menos A ao quadrado menos C ao quadrado menos 2 vezes A vezes C. Φ. Φ é igual ao arco cosseno de C ao quadrado menos A ao quadrado menos B ao quadrado dividido por menos 2 vezes A vezes B. Muito simples. Agora vamos fazer essas expressões lá no Excel para ver como elas funcionariam. Bom, eu tenho aqui o meu triângulo. Eu vou até destacar aqui que esse aqui vai ser o nosso triângulo. De lados A, B e C. E aqui embaixo eu já vou até colocar os ângulos correspondentes: alfa, beta e φ. A é igual a 15 metros, B é igual a 14 metros e C é igual a 9,26 metros. Agora vamos encontrar alfa, beta e φ. Lembrando que esses ângulos são ângulos agudos, então se a gente encontrar um valor maior do que 90, a gente tem que descobrir qual que é o ângulo complementar a esse, tá certo? Então, alfa. A nossa expressão para alfa foi igual a... Então, aqui eu já vou escrever a própria expressão. Alfa é igual a o arco cosseno, aí tem a formulação A cosseno, que é a formulação do Excel para isso, de uma divisão. O numerador dessa divisão é igual ao valor de A ao quadrado. Aí, para o A ao quadrado, observem o que eu fiz. Eu selecionei a célula que contém o valor de A, coloquei o chapeuzinho, porque o chapeuzinho ele significa que a gente vai elevar esse valor a uma potência. Então, A ao quadrado, que é um chapeuzinho só, menos B ao quadrado, menos C ao quadrado. Aqui, como isso tudo vai estar sobre a divisão, eu vou colocar essa primeira parcela dentro de um parêntese. Observe que o arco cosseno tem um parêntese, e aqui eu abri um novo parêntese e coloquei essa expressão de cima. Agora eu coloco a expressão de baixo. Dividido, barrinha, abro um parêntese, menos 2 vezes a célula de B vezes a célula de C. Encontrei esse valor. Ele é o valor correto? Não, porque lembra que eu falei que o Excel e o Google Planilhas trabalham com radianos? Então, nós temos que converter esse ângulo formado aqui dentro para ângulos em graus. E para fazer isso, basta nós colocarmos antes da expressão do arco cosseno a expressão graus. E eu tenho aqui, então, o meu valor em graus, porém em graus decimais. Então, a expressão ficou dessa seguinte forma aqui em cima, como está na minha barra de digitação. Graus, abro parênteses, A cos, abro parênteses 2 vezes,
a célula do valor de A ao quadrado, menos a célula do valor de B ao quadrado, menos a célula do valor de C ao quadrado, fecho parênteses, dividido, abro parênteses, por menos 2 vezes a célula do valor de B vezes a célula do valor de C. E fecho parênteses 3 vezes. E assim eu encontro o meu valor de alfa. Nós repetimos agora os mesmos passos para o beta e para o φ. Para beta, então vamos escrever a expressão. Nós sabemos que ela começa com graus, porque o nosso retorno vai ser um valor em graus. Então, graus, abro, agora eu coloco a expressão que nós desejamos, que é o arco cosseno. Então, A cos é o arco cosseno desse ângulo, desse valor, né? E esse arco cosseno, ele então é a divisão de uma expressão como numerador e uma outra expressão como denominador. Como são expressões, eu vou colocar elas em parênteses também. A primeira expressão é igual a b ao quadrado, então eu seleciono a célula de b eleva ao quadrado, menos a ao quadrado, menos c ao quadrado. Lembrando aqui que quando eu falo a e c, eu seleciono a célula que contém esses valores. E vou fechar o parênteses e dividir pelo numerador, pelo denominador, que é igual a menos, aí eu abro um segundo parênteses, 2 vezes a célula A vezes a célula de C. E fecho todas essas expressões. São 3 parênteses para fechar tudo. Encontro aqui o meu valor de ângulo decimal, em graus decimais, para beta. O mesmo acontece para φ. Então, vamos lá de novo. Ó. Mas lembrando aqui que é um triângulo. Então, se é um triângulo, φ é como? 180 menos o valor de alfa e o valor de beta. Vou até colocar essa expressão aqui embaixo. Ó. Se eu pegar 180 graus e subtrair os valores de alfa e beta, eu tenho 37,03954. E agora, através da expressão igual a graus, a cosseno, numerador é igual a valor de c ao quadrado, menos a ao quadrado, menos b ao quadrado, dividido por menos 2 vezes a vezes b. Fecho parênteses para fechar a expressão. Observe, eu encontro o mesmo valor, porque são ângulos complementares. E lembrando aqui que a gente tem que observar sempre, ó, calculei o alfa, eu sabia que ele era um ângulo agudo. Deu um ângulo agudo? Ok. Calculei beta e era um ângulo agudo. Correto. Calculei C e era um ângulo agudo. Correto. Então, aqui eu tenho as minhas expressões de forma correta. Para eu calcular o seno, cosseno, tangente, e o arcosseno, o arcosseno e o arcotangente, é bem simples também. Então, vamos lá. Seno é igual a 100, lembrando aqui que é com n, né, do ângulo. Porém, o seno que ele calcula não é em graus. Ele sempre calcula, o Excel ou o Google Planilhas, em radianos. Então, antes de selecionar a célula lá do ângulo alfa, porque eu tenho que transformar para radianos. Observem que se eu não faço isso, eu tenho um valor de 0,92. Mas agora eu vou transformar ele para radianos. 0,97. Tá vendo? Então, como o Excel e o Google Planilhas trabalham com radianos, nós temos que converter esse ângulo aqui para radianos de novo antes de fazer essas expressões de seno e cosseno. O mesmo vale para o cosseno. Igual, sempre a gente inicia uma expressão no Excel com igual, tá? Igual cosseno do radiano, ou seja, radianos, a fórmula que converte graus para radianos, daquele ângulo. E eu estou fazendo aqui para o ângulo alfa, tá? Então, isso aqui tudo é em referência, até para escrever aqui para alfa. Tangente, mesma coisa, ó. Tangente é tan de radianos meu ângulo.
Aí agora, de novo, o arco seno, o arco cosseno e o arco tangente. O arco seno vai ser igual ao arco seno. Aí agora eu vou selecionar aqui o meu seno, né, do ângulo para eu fazer o inverso e encontrar o meu ângulo alfa. Selecionei. Observe, 1,35. Por quê? Porque a gente não converteu para graus. Nunca podemos esquecer de fazer isso. Então, tem que colocar graus, arco seno e fechar. Encontrei agora o valor de alfa certinho. Agora o arco cosseno, a mesma coisa. Graus, a cos de arco cosseno e o meu cosseno. 77, 35, 756. E a mesma coisa para o arco tangente. A tan, graus, a tan e a minha tangente. Fecho parênteses. Agora vamos repetir os mesmos procedimentos para beta e φ. Tem uma forma muito simples de fazer isso aqui no Excel, que é arrastando a fórmula. Observem, eu tenho aqui a minha fórmula do seno, e essa fórmula ela faz referência a uma única célula, a célula A12. Se eu arrastar essa fórmula para a direita, ela vai mudar as minhas colunas. Então, ao invés de ser A12, ela vai passar a ser B12. E o meu valor de beta está exatamente nessa posição, B12, exatamente à direita do meu alfa. Então, se eu arrasto aqui, clico sobre a fórmula, a célula, pego aqui esse maisinho, esse maisinho significa que você vai arrastar a fórmula. Vou para a direita, ele arrasta as minhas células, B12. Eu faço a mesma coisa para o φ, porque o φ também está à direita. Como todas as fórmulas aqui vão ser para beta e φ está sempre uma célula à direita, é só a gente arrastar elas. Vou selecionar tudo e arrastar elas para a direita. Pronto, encontro todos os valores correspondentes. Se eu tivesse alguma fórmula aqui, por exemplo, vamos calcular o valor de alfa dividido por alfa dividido por beta e alfa dividido por φ. Observem, o meu valor de alfa é o mesmo em todas as células. Então, se eu pegar igual o meu valor de alfa e dividir pelo meu valor de alfa e arrastar, ele vai fazer a seguinte operação no meu segundo valor. Beta dividido por beta. E o terceiro, φ dividido por φ. Mas eu não quero isso, eu quero travar alfa. Ou seja, eu quero travar um valor em coluna e em linha. Então, antes do valor do numerador aqui, A12, eu vou colocar um cifrão antes do A, ou seja, eu vou travar a coluna A. No caso aqui, a gente não está passando linhas, mas a gente pode travar ela também. Mas se você não travar a linha, ela vai continuar da mesma forma, porque a gente não está arrastando linhas, a gente não está descendo, a gente só está indo para a direita. Mas aqui eu vou travar só para mostrar para vocês. Travei agora esse valor. Então, quando eu arrastar a minha fórmula, esse valor aqui vai continuar em todas elas. Apenas os outros valores que vão ser alterados. Aí, dessa forma aqui, eu tenho, de novo, alfa dividido por beta. E aqui eu tenho alfa dividido por φ. Tá certo? Bem simples também de se fazer. E para concluir essa aula, a gente vai, então, converter esses valores de alfa, beta e φ para graus, minutos e segundos. Então, aqui eu tenho os meus graus decimais, mas eu quero esse valor em graus, minutos e segundos.
Bom, graus decimais é bem simples, ó. Alfa é igual a alfa, beta é igual a beta e φ é igual a φ. O valor de graus é bem simples. A gente vai apenas truncar, ou seja, pegar a parte inteira desse nosso número. Nosso número aqui, ele tem uma parte inteira e essa parte inteira é a parcela de graus. Então, eu vou escrever igual truncar, que é uma função tanto do Google Planilhas quanto do Excel, que vai separar esse valor inteiro. E aí eu vou arrastar agora para baixo e ele vai mudar as linhas, o meu valor em linhas, ou seja, ele vai passar a ser aqui, ó, de G2 vai ser G3 e depois G4, porque eu vou arrastar para baixo, ou seja, eu vou mudar de linha. Esse G3, então aqui, ó, G4, então ele pegou o valor de φ. Aqui, G3, pegou o valor de beta. E os minutos? Como são calculados os minutos? Vamos lá no nosso quadro virtual. Bom, vamos supor que nós temos um ângulo de 18,2946 graus. Nós queremos convertê-lo para graus, minutos e segundos. Como nós fazemos isso? Primeira coisa é separar a parte inteira. Então, parte inteira, 18 graus. Eu vou pegar esse valor, subtrair 18 e vou multiplicar o resultado dessa subtração por 60. Assim eu encontro os minutos. Então, 18,2946 menos 18 vezes 60. E aqui eu vou ter a minha parcela em minutos. Quanto que dá isso? 17,676 minutos. Eu vou pegar apenas a parte inteira e esse será o meu valor de minutos. Então, 18 graus, 17 minutos. Agora eu repito a mesma operação para os segundos. Pego 17,676 menos 17 vezes 60. 40,56 segundos. Os segundos podem ser decimais, tá? Eu vou então repetir essas formulações lá no Excel. Parcela dos minutos é igual ao nosso grau decimal menos o grau inteiro vezes 60. Aqui eu tenho os minutos decimais. Eu tenho que truncar essa expressão para ter o minuto inteiro. Truncar. E eu repito essa mesma fórmula para as duas células de baixo. Mas lembrando aqui, por exemplo, se eu tirar o truncar dessa terceira expressão, eu tenho decimais. Tá? E agora os segundos. Os segundos é a mesma coisa. A gente vai agora pegar os minutos decimais menos os minutos truncados vezes 60. Então, vamos lá. Essa expressão é igual, então, a os minutos decimais. Como que a gente calculou os minutos decimais? É igual aos graus decimais menos os graus vezes 60. Aqui eu tenho os minutos decimais. E os minutos truncados? Menos agora os minutos truncados. É igual a truncar a mesma expressão, né? Os graus decimais menos os graus vezes 60. E agora eu fecho essa expressão toda em um grande parênteses e multiplico o resultado por 60. Porque o que eu fiz aqui então? Ó, a primeira parcela, essa primeira expressão,
é a dos minutos decimais. A segunda expressão é a da parte inteira dos minutos. Então, minutos decimais menos a parte inteira dos minutos, vezes 60. Eu tenho segundos. Os segundos podem ser em casas decimais. Eu repito essa expressão para todos os outros valores. Bem simples. Essa é uma forma simplificada, então, da gente resolver esse tipo de exercício no Excel ou no Google Planilhas. Mas a gente nunca pode esquecer de que o Google Planilhas e o Excel trabalham com graus em radianos. Então, a gente tem que tomar esses cuidados nas expressões de seno e cosseno, de que os números, os valores angulares aqui tem que estar em radianos, e nas expressões de arco seno, arco cosseno e arco tangente, a gente tem que converter a resposta para graus. Tá certo? Uma infelicidade no Excel é que ele não trabalha com uma única célula os graus, minutos e segundos. Existem algumas funções que vocês podem programar no Visual Basic, que é uma linguagem de programação dentro do Excel, que faz isso de forma automática e acaba gerando essa expressão em graus, minutos e segundos em uma única célula. Mas ela não vem ao caso aqui na nossa disciplina. Mas caso vocês tenham interesse, basta buscar na internet que vocês encontram isso facilmente e conseguem implementar essas funções no Excel, tá certo? E é isso, pessoal. Espero que tenham aprendido. Espero que isso possa ajudar a vocês nas resoluções de alguns dos nossos exercícios. E a gente se vê na próxima videoaula.